O jogar, ele faz parte do ser humano. Se a gente for parar para pensar e ver a nossa cultura, ela é totalmente formada por jogos. O jogar é inerente ao ser humano e a gente precisa de jogos para se organizar como ser humano. Quando a gente passa por um período tipo pandemia, que você é proibido, vamos dizer assim, de alguma das coisas mais reguladoras que a gente tem, que é o contato social, os jogos eles vêm numa crescente porque eles atendem uma necessidade humana de interação social e ele traz essa organização que muitas vezes a gente tem na própria cultura para uma organização interna dessa conexão. Os jogos me distraíam muito, os esportes principalmente, né? Então eu ficava, sei lá, com umas 5, 6 janelas abertas, assistindo tudo que estava passando ao mesmo tempo. O jogo foi a única forma que eu encontrei de ter contato e de aspirar coisas dessa nossa demanda social que a gente queria. O escape de todos os problemas sempre foi os videogames pra mim. Então, quando chegou a época de pandemia, foi onde eu me senti mais acolhido pelas pessoas que torciam por mim, pelas pessoas que me acompanhavam nas redes sociais, que estavam comigo nas lives. Então, eu acabei fortalecendo muito meus vínculos de amizade, as pessoas que estavam ao meu redor. Eu fiquei quase os 2 anos da pandemia jogando o Warzone, que era um jogo muito bom, e a galera em casa consumindo conteúdo, então deu pra ajudar muita gente, um monte de gente conheceu esse meio. Eu acredito muito que tenha feito bem demais para muitas pessoas que estavam passando problemas em casa e encontravam nas lives, nos games, esse escape, essa válvula de escape para poder estar bem. Então, muito da digitalização que estava acontecendo, acabou acontecendo na pandemia. E todas as áreas que são tocadas por isso, e games não é exceção, elas tiveram um boom que não é uma coisa que não era para acontecer. Houveram uma coisa que ia levar 10 anos e aconteceram em 2. E isso impactou muito minha vida profissional também, porque alguns dos meus grandes projetos que eu fiz, eles foram concebidos durante a pandemia e implementados depois. Eu fui um dos que perdeu o emprego durante a pandemia e eu acabei me voltando para os games como uma válvula de escape. E finalmente comecei a jogar jogos que eu não tinha tempo e não tinha vontade muito por eu ser jornalista. E aí eu mergulhei naquelas aventuras, não por coincidência, muitos jogos apocalípticos, né, que combinavam com o momento e que, de certa forma, me mostraram que existe uma luz no fim do túnel, deu para balancear um pouco ali a ansiedade de não saber para onde a gente estava indo, jogando um game que eu sabia que se eu me dedicasse bastante eu ia chegar ao final, eu provavelmente ia alcançar um final feliz. E aí depois de um tempo eu comecei a apresentar um programa de games, então foi bem interessante voltar a cobrir videogames como jornalista, depois de ter voltado a ser jogador de videogame que aprecia jogar. Se não fosse a pandemia, talvez eu não tivesse voltado a me envolver tanto com os videogames como eu me sinto hoje. Mais do que um aspecto saudável, ele acaba trazendo uma promoção de saúde mental, porque você cria esse aspecto que você pode até compensar algo que foi tirado da gente como humanidade durante a pandemia. Videogame foi o que me salvou na pandemia. Foi um período muito difícil para muita gente, manteve minha sanidade. Eu tenho certeza que isso fortaleceu muito a consciência da Able Gamers, porque a missão da Able Gamers não é só fazer um controle adaptado, né? Talvez isso é como as pessoas nos conheçam, assim, mas a missão é combater o isolamento social de pessoas com deficiência. E antes da pandemia, quem não era deficiente não sabia o efeito do isolamento social, o quanto isso afeta o psicológico, isso pode ter efeitos psicossomáticos, de você ficar doente. E as pessoas com deficiência hoje elas sofrem muito com isso, porque tem uma deficiência por conta de um preconceito, por falta de condição da própria cidade que mora, né, que não consegue sair de casa. E com isso, o videogame se torna essa ferramenta de socialização. Nesse sentido, o efeito da pandemia foi muito benéfico para as pessoas em geral entenderem o quanto isso é danoso e o quanto o videogame pode ser uma alternativa viável para que pessoas com deficiência consigam socializar, trocar experiências. Então você poder compartilhar isso, criar uma comunidade, participar, é essencial para nós como pessoas. E eu acho que se não fosse esses 2 anos terríveis aí, as pessoas não teriam talvez essa consciência e não dessem tanta importância para isso hoje em dia. Eu vejo que só tem a tendência a crescer, né? A gente percebe que teve todo um crescimento do mercado de games e com isso teve diversos trabalhos e profissões que surgiram a partir desse crescimento. O meu trabalho é um deles, né? Como é algo que já está acontecendo, eu só consigo imaginar tomando proporções maiores, assim,
7 anos atrás, eu não imaginaria que a gente teria todas essas marcas gigantes investindo em esportes. Ao longo dos anos, me parece que os canais de TV, sobretudo, eles têm enxergado possibilidades de comercializar esportes de maneira geral. Me parece que aos poucos o pessoal da TV começa a enxergar de uma maneira um pouco mais clara que forma que chega nesse público, porque eu acho que o grande lance de esportes para TV não é só pensar de que existe um público em potencial muito grande, mas também entender de que forma que consegue viabilizar a operação. Fazer uma transmissão, ainda que muito simples para TV, é infinitamente mais custoso do que fazer uma transmissão de casa. Esse é um lance engraçado dos esportes. Por um lado, ele flexibiliza e transforma de uma maneira muito mais barata você fazer uma cobertura, uma transmissão desse evento da sua casa, assistindo o time que você quer. Mas por outro lado, quando a gente vai para essas plataformas mais tradicionais, exige um custo de investimento muito alto. A transmissão, ela também não pode ser só o jogo começou, o jogo terminou. Então, quando a gente vai ver uma transmissão de futebol, tem o pré-jogo, tem a torcida entrando, tem a pessoa opinando ali sobre, tem o torcedor falando sobre. A gente na ESPN fez muito isso com a NFL. A transmissão, ela precisa ser da mesma qualidade sempre, a narração precisa sempre ter o mesmo nível de qualidade, mas ao longo da transmissão sempre rolavam alguns inserts, alguns conteúdos que direcionassem especificamente para o público que está querendo entender que falta é essa que aconteceu durante o jogo que eu não entendi, e aí a gente tinha um conteúdo preparado para exibir sobre isso. A gente faz isso sempre. Pensando no Brasil, a gente tem muito a aprender com a própria produção de transmissão para a NFL, que é um esporte não familiar do brasileiro, mas que a gente sabe que tem um potencial de público muito grande. De que forma que a gente consegue traduzir esse esporte super complexo para alguém que a gente sabe que em potencial vai gostar, mas que ainda não foi impactado com isso. É meio assustador até pensar em todas as marcas e quem já está envolvido com esportes hoje, porque a gente não esperava nada disso há 3, 4 anos atrás. A gente vê que as marcas estão criando relacionamentos muito sólidos também com os times e isso ajuda muito a gente a evoluir o cenário. Acho que até a Dell, por exemplo, é parceira da Liquid há uma década aí, e isso só prova que a gente consegue, de fato, investir e mudar o cenário. A Dell tem planos ambiciosos de crescimento para o Brasil. Nós temos um objetivo muito claro de protagonizar e estar na vanguarda quando se fala de alta performance para gaming. Através da marca Alienware, nós queremos ainda ser vistos como a referência quando se fala em esportes, e por isso tão importante, junto com a Team Liquid, continuarmos proporcionando para o gamer brasileiro os melhores equipamentos disponíveis. E através da linha de Series, nosso objetivo é fornecer um equipamento de entrada para aquele gamer que quer começar no mercado de esportes. Mas além dos produtos, temos um compromisso muito importante também de estar cada vez mais presente na vida da comunidade, sendo uma marca de referência e relevância, ajudando o mercado brasileiro a se desenvolver. 2022 é o ano em que a gente iniciou algumas coisas de produção internacionais para o mercado nacional. E a gente pretende inaugurar aqui no Brasil também um centro de treinamento igual ou melhor ou maior do que o que a gente já tem nas outras sedes, que seriam o Alienware Training Facility Brasil. A questão sobre o futuro dos esportes é bem complexa, porque parece que para muita gente a validação dos esportes só virá quando houver uma equivalência dos esportes e dos esportes tradicionais. Há uns 2 anos teve um problema muito grave de um jogador e eu fui procurado pelo Ministério Público do Trabalho porque eles não sabiam nada de esportes e de games. E sinceramente eles queriam vir com um machado para regulamentar. A gente vai regulamentar porque tem CLT e tem que ter base de Lei Pelé, mas ninguém decide se é CLT, se é Lei Pelé e nada disso. E perguntaram o que eu achava. Eu entendo que a gente está no Brasil, o Brasil tem uma Constituição e várias das coisas têm que ser afluências da Constituição. A Lei Pelé é uma das afluências da Constituição. Protege tanto o empregador quanto o empregado. Ok, a gente sabe, com esse cenário de esporte, sabe que a maioria das organizações não funciona assim. O que eu respondi para eles foi, se baixar uma regulamentação pesada, taxando e fazendo todo mundo ter um monte de obrigação, os times menores que já têm problemas financeiramente de sustentabilidade, eles vão ficar todos à margem daquilo, porque eles nunca vão conseguir cumprir. E ainda vai encarecer os maiores vão ter mais dificuldade. Então eu acho que pode ter uma regulamentação, deve ter um norte legal e vindo do governo, mas que ele seja construído. A gente tem uma regra que é uma regra que funciona para todo mundo, mas tem que ser uma regra que facilite. Não uma regra que vai excluir 95% de toda a pessoa que está, todos os times e profissionais que estão no cenário. Quem está envolvido com isso vai querer continuar tendo prazer fazendo isso. É isso que é o motivo de o esporte ter crescido tanto. As pessoas que estão envolvidas, elas se sentem validadas por elas mesmas, por estarem jogando, competindo, ganhando a vida com isso e se divertindo e entretendo um monte de gente.
O futuro de games, não só nos próximos 10 anos, mas em tudo que está por vir, é muito promissor. A gente vê gamificação de tudo hoje em dia. A gente vê os videogames mais presentes na vida de todo mundo. Você vê pessoas de todas as idades jogando junto. Então é um mercado que está em constante expansão. Eu, que peguei o começo do videogame, a gente está envelhecendo, a gente não está saindo desse mercado, novas pessoas estão entrando e isso só tende a expandir para outros segmentos. Porque a gente tem o videogame, a gente tem os cenários competitivos de esportes que estão crescendo, a gente tem as questões cross-mídia, quadrinhos, a gente tem filmes, a gente tem séries. Muitos jogos novos surgindo, muita coisa nova surgindo dentro do mercado de games, né? Tanto de produção de conteúdo, produção de eventos. Eu acho que a tendência é continuar aumentando e continuar abrindo novos espaços para as pessoas preencherem, assim. Então, psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas nessa parte de performance e às vezes até fora da parte de performance, na parte de inclusão social, por exemplo. O próprio trabalho da Able Gamers eu vejo crescendo e se tornando cada vez mais visível nesse sentido, principalmente trabalhando junto com marcas, trabalhando junto com jogos. A gente teve o Guardiões da Galáxia recentemente que saiu e foi feito em conjunto com o pessoal da Able Gamers, então muitas pessoas falando bem da acessibilidade. O próprio Gotham Knights, então a gente vê uma preocupação dos criadores de jogos em trazer a realidade, em passar uma mensagem correta. Enquanto as pessoas estiverem tendo prazer de jogar e competir entre si e torcer, vai continuar havendo esporte. Hoje a gente tem um cenário que as ligas são muito bem desenvolvidas, que as desenvolvedoras já viram que aqui é um país que a audiência é grande, que dá retorno, que o que colocar no jogo vende. E acho que se tem algumas empresas que são responsáveis para isso continuar, são as produtoras de jogos. É como se elas tivessem todo o poder. E é por isso que a gente não tem competições oficiais de esportes, porque cada modalidade tem um dono. Tudo aquilo que envolve o jogo não puxa quem está fazendo parte para cima, a tendência é o movimento cair. Como é que essas empresas vão se conversar com regras diferentes e com as suas modalidades tão distintas? Então, está nas mãos dessas empresas continuarem criando games que são interessantes, que façam as pessoas quererem jogar e se envolver com aquilo. Enquanto a indústria de games for criativa e continuar mudando, sempre o que eles disponibilizam, trazendo oportunidades diferentes para outros públicos se interessarem por isso, o esporte tem futuro também. Então depende muito de como a gente vai continuar investindo, de como a gente vai continuar crescendo, como a gente vai pegar esses meninos que hoje têm 13, 14, 15 e 7, 6 e trazer eles para participarem. Eu acho que ninguém consegue nem planejar como é que vai ser esse mundo dos esportes, porque assim, quando eu larguei o futebol para vir pro mundo dos games, eu acreditava muito que o mundo dos esportes ia estourar, mas eu não tinha noção do que ia ser há 5 anos, 6 anos, que no caso é hoje. E eu também não faço ideia de como é que possa estar daqui a mais 5 anos, porque nós temos um espaço para crescimento muito grande. A cena de games mudou muito, muito, muito. Alguns jogos que há 10 anos atrás eram muito pertinentes, hoje em dia tem uma cara completamente diferente. E também, ao mesmo tempo que a gente tem alguns jogos que precisaram se reinventar durante esses 10 anos. Ver outros jogos surgindo nessa cena, eles têm um potencial transformador dessa cena para os próximos 10 anos muito grande. Enquanto você pega na Europa, tem 15, 16 jogadores que são nível top, no Brasil você tem 50, 60 jogadores que se você fechar o olho e escolher qualquer um, cara, vai de olho fechado. E por isso eu acho que a gente vai crescer muito. Eu acho que o Brasil nos esportes ainda tem muito a crescer. E eu também acredito muito em o quanto que a gente cresceu em termos de penetração, em termos de conseguir ocupar estádio, ocupar ginásio. Não só em São Paulo, mas fazer isso acontecer também em outras regiões do Brasil. Sonhando para os próximos 10 anos, em ver criadores de conteúdo e jogadores surgindo de outras partes do Brasil também. Eu acredito que a gente vai ter uma fomentação regional maior. Alguns times se localizando geograficamente. Um time de São Paulo, um time do Rio, um time de Minas, da Bahia, de Goiás. Que é o meu sonho assim para os esportes, seria conseguir ver isso aqui no Brasil. Me parece que isso cresce e que isso começa a ser pulverizado ao redor do Brasil de uma maneira muito forte. Talvez isso seja mais esperança do que necessariamente uma visão, mas nesse aspecto eu prefiro sonhar do que outra coisa. Tem muita gente que não faz ideia do que existe nos esportes, de como as coisas funcionam ou de como os negócios funcionam. Muita gente não entende onde elas podem se inserir e o que elas têm a ganhar ali, né? E esse a ganhar não é nem financeiramente, não é nem ganhar
coisas, mas também de emoção, de você ter algo pra acompanhar, de você ter algo que você é apaixonado pra seguir, como as pessoas fazem com esportes tradicionais. O cara abre uma stream lá, cara, vou mandar uma mensagem aqui pro Coldzera, ele vai me responder. Então a gente tem essa conexão e ela é muito grande. E isso é a maior ferramenta que a gente tem para fazer disso uma coisa colaborativa. Eu entendo assim. Mas eu entendo que essa geração que vem, a gente fazendo o que tem que fazer na ponta, eles vão seguir e eles vão fazer com que fique maior. A gente é um esporte. A gente vai se consolidar como um esporte. Tudo vai ser muito mais profissional, digamos assim. As pessoas vão entender isso. Em 20 anos, 25 anos, a gente já foi tão longe com os esportes. A tendência é o esporte continuar crescendo, agregando cada vez mais pessoas, cada vez mais ideias, cada vez mais empresas e dinheiro, né? Enquanto houver dinheiro, vai haver interesse, vai haver gente envolvida com isso. E a tendência é crescer, mas sempre permanecer como esse grande nicho. Videogame, jogos eletrônicos em si vão se tornar uma coisa cada vez mais presente na vida de todo mundo. Como o cenário de esportes vai acontecer lá em 10 anos, a gente não tem como prever agora. Mas uma coisa a gente tem certeza, existe um compromisso da Dell em estar presente e facilitar para que o cenário de esportes cada vez mais seja profissional, seja um projeto de vida e seja extremamente competitivo.